Olá, hoje nós teremos a satisfação de entrevistar Honorato Schudson, gerente de planejamento estratégico da Portos do Paraná, na nossa segunda entrevista com essa renomada instituição do setor portuário brasileiro. Honorato tem sido um dos protagonistas no avanço da gestão do planejamento estratégico e de diversos debates no setor portuário, atuando no aprimoramento de diversos processos no porto. Olá, Honorato, tudo bem? Oi, Mário, tudo bem com vocês aí no Publix? Satisfação estar aqui com vocês, satisfação poder ser convidado para falar um pouco mais do trabalho de gestão, naquilo que a gente faz com os nossos colaboradores aqui na Poços do Paraná, essa gestão para resultados que a gente vem trabalhando há um tempo, inclusive com o apoio aí do projeto Publix que a gente teve aí alguns anos atrás. Então vai ser muito bacana poder compartilhar esse conhecimento com vocês aqui. Honorato, como o avanço da digitalização e automação no setor portuário afeta as relações de trabalho e o desenvolvimento das habilidades dos profissionais do setor? Ou seja, quais são as medidas que a Portos do Paraná vem traçando para garantir a capacitação e a adaptação dos colaboradores diante dessas transformações? Mário, bem interessante essa pergunta, muito pertinente ao nosso ambiente no setor portuário. A gente costuma dizer que dentro aqui do ambiente portuário, a gente passa pela revolução do Porto 4.0, né? Onde a gente tem mecanismos de digitalização, onde a tecnologia ela vem cada vez mais num crescimento exponencial em relação aos seus avanços. Isso afeta diretamente as nossas operações portuárias, a maneira como preparamos uma infraestrutura portuária, onde a gente tem cada vez mais navios maiores, a gente tem navios agora com a preocupação com a sustentabilidade, onde a gente precisa controlar a emissão de poluentes, onde a gente precisa operar em meio a um ambiente sem denegrir o meio ambiente. Então, a gente faz essa complexidade dentro do setor logístico em termos de gestão. Em relação aos avanços da tecnologia, eles se tornaram cada vez mais um desafio para nós no ambiente portuário, por ser um ambiente onde a autoridade portuária ela efetua uma relação de gestão sobre vários players, né? Então, quando a gente fala de players, a gente tem os operadores, a gente tem as agências, a gente tem os órgãos anuentes, a gente tem o governo, a relação porto-cidade, são vários atores envolvidos e a autoridade portuária ela atua exatamente nesse meio, né? Gerindo todo o espaço portuário para que a gente possa fomentar aquelas operações para que elas ocorram com a maior e a melhor eficiência, né? Então, o uso da tecnologia ela vem afetando aí diretamente o setor portuário, né? Em decorrência desses vários avanços, isso trouxe um desafio para nós, um desafio de uma maneira finalística, ou seja, como que a gente consegue preparar o ambiente portuário acerca de infraestrutura da maneira mais moderna e eficiente possível, como que a gente consegue trazer o uso da tecnologia para gerir melhor, de maneira mais adequada e mais assertiva as nossas operações, e isso envolve vários sistemas pré-existentes, várias iniciativas que a gente vem trabalhando, inclusive em um comitê de inovação aqui na Portos do Paraná. E, sobre maneira de tudo isso, como que a gente vem fomentando o nosso capital intelectual, ou seja, os nossos colaboradores, a qualificação técnica, para que, de fato, eles acompanhem esse crescimento tecnológico. Trouxemos esse desafio nesse espectro, inclusive, calhou muito bem o projeto Publix, onde a gente conseguiu fazer uma reflexão acerca da nossa estrutura organizacional, acerca da melhoria dos nossos processos, acerca das nossas qualificações, a nossa capacitação, o desenho de uma trilha de aprendizagem, onde a gente conseguiu fazer um diagnóstico muito preciso sobre os gaps de competência que os nossos colaboradores e as nossas áreas tinham e necessitavam serem melhorados, ou seja, que tipo de olhar a autoridade portuária vis-à-vis aí esse crescimento exponencial tecnológico iria dar em termos de atenção, considerando os nossos gaps preexistentes. Então, o projeto com o público foi muito enriquecedor para a gente nesse sentido, Mário, pois ele nos permitiu fazer esse diagnóstico preciso junto com o acompanhamento de vocês e, a partir desse diagnóstico, a gente traçar um plano de ação onde a gente conseguiu implementar isso após quase 2 anos desse projeto, Mário, vários ganhos aqui, em primeira instância, para os nossos colaboradores, porque sem a qualificação técnica não tem resultado operacional, não tem uma eficiência portuária adequada. Então, a gente trouxe esse foco bem interessante. Aqui, desses resultados aqui, eu posso destacar alguns vários, né? Como, por exemplo, conseguimos implantar uma gestão baseada em evidências, ou seja, gestão para resultados. Foi muito interessante a discussão desse tema
dentro aqui do projeto público e como que a gente conseguiu convergir isso de maneira prática, envolvendo todas as nossas diretorias. Então, perceba que desde o projeto até a implantação desse projeto aqui na Porto do Paraná, sempre envolvemos as diretorias, sempre envolvemos todos os grupos de colaboradores que a gente tem aqui dentro da Porto do Paraná. Isso garantiu com que a gente conseguisse ter um incremento e trazer para dentro da organização um investimento mais adequado e direcionado possível, né? Um outro ponto que a gente pode destacar aqui é o foco na integração e na qualificação e fomento das soft skills, né? Então, a gente não pensou só em desenvolver o nosso colaborador no sentido de eficiência técnica ou de metodologias de gestão, mas sim soft skills, habilidades interpessoais. A gente vem num ambiente onde a adaptabilidade e a resiliência para o profissional está cada vez mais um item necessário, porque isso vai ajudá-lo dentro do fomento de novas categorias, dentro da atuação em ambientes que, inclusive no caso portuário, é muito dinâmico. Então, a gente entendeu que precisávamos focar também nessas soft skills, foi bem interessante. E como resultado disso, a gente teve aí dentro dessa época, entre o projeto Publix e agora a implantação do nosso plano estratégico e áreas de gestão envolvidas, foram mais de 120 colaboradores envolvidos dentro disso todo, né? Então, a gente está falando de colaboradores envolvidos de maneira diretamente. Se a gente for falar indiretamente, a gente traz praticamente todo o corpo colaborativo da organização. Criação de áreas de apoio, foi bem interessante isso também. Aqui dentro do nosso projeto de implantação da gestão para resultados, implantamos a área de gestão estratégica, implantamos a área de gestão de projetos, implantamos a área de gestão de riscos, estamos em implantação da área de gestão para a qualidade. Recentemente, construímos uma metodologia para desenho de um Project Manager Officer, ou seja, de um PMO, um Escritório Central de Projetos, recentemente agora aprovado em nossa diretoria executiva. Estamos implantando também a área de sustentabilidade, tudo isso envolvido aí, conectado com o projeto, conectado com áreas que foram lá citadas nesse diagnóstico que a gente precisou trazer aqui para a nossa organização. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o uso do Analytics, né? O uso da análise de dados, ou seja, aqui no ambiente portuário, a gente tem uma gama de bases de dados, a gente tem uma gama de sistemas, são muitos dados que a gente trabalha aqui. Então, a gente conseguiu fomentar para todas as diretorias com que a gente tivesse um olhar mais factual para esses dados, de que maneira a gente consegue transformar uma base de dados em um BI que a gente consiga gerar informações para tomada de decisão. Primeiro, ao nível do gestor e, segundo, ao nível de diretoria. Por que não subsidiar os nossos diretores para ajudar na tomada de decisão, agora com dados mais fidedignos gerados a partir dessas análises. Então, a gente criou institutorias internas, indicadas, inclusive, em um formato do Publix, que foi muito bacana. Já estamos em várias sessões, essas institutorias já estão tocadas pelos próprios colaboradores da casa, as áreas foram criadas pelos próprios colaboradores da casa, com a instrução que a gente teve do Publix, que foi bem relevante, foi muito importante para nós. Tá? Então, eu consigo, assim, Mário, trazer para você alguns highlights aí em relação a esses ganhos que a gente trouxe, todos fomentados quanto ao corpo colaborativo, porque a gente entende que sem o fomento das pessoas, a gente não consegue falar de eficiência. E aí, um dado interessante, só em 2022, a gente investiu em qualificação, aí envolve aí treinamentos, consultoria, deslocamento para participação em cursos nacionais e internacionais, mais de meio milhão de reais, somente em qualificação para os nossos colaboradores. Isso evidencia cada vez mais a prioridade que essa gestão atual do Luiz Fernando, que vem aí há praticamente 5 anos, vai completar o exercício desse ano 5 anos, com uma gestão fantástica, com uma gestão onde a gente vem trazendo referência para o Brasil como um todo, acerca de gestão portuária, muito em decorrência da visão do nosso diretor-presidente. E a nossa diretoria executiva, que é um time fantástico, que é um time altamente sinérgico e reflete isso para os nossos colaboradores, né? O empenho e o engajamento dos nossos colaboradores, essa sincronia que a gente tem na organização. Isso é um ponto muito de destaque, tá, Mário? A gente não tem pontos abruptos aí entre o nível operacional, tático e estratégico.
há uma boa sinergia. E a implantação dessa área de gestão para resultados evidenciou muito isso, fortaleceu isso, e a gente está num ciclo agora de melhoria contínua, tá, Mário? Onde a gente, nesse exato momento, traduziu algumas ações para os próximos passos, vis-à-vis aquilo que a gente tinha implementado, com algumas sequências bem interessantes para o aprofundamento do conhecimento do nosso colaborador. O primeiro ponto, a tradução clara da nossa estratégia dentro de um planejamento de qualificação técnica. Então, a gente tem objetivos estratégicos dedicados exclusivamente para o campo de pessoas. A gente trouxe o campo de pessoas para os eixos prioritários do nosso mapa estratégico. Isso foi muito interessante e a gente comunica isso para a empresa. Um segundo ponto, a gente aprofundou as nossas trilhas de aprendizagem. A gente recebeu uma linha diretriz mestra ali do público, que foi bem interessante para a gente iniciar, e a gente aperfeiçoou essa trilha de aprendizagem, tendo em vista a adaptação necessária para esse crescente uso de tecnologias e etc. que a gente tem no ambiente portuário. Instrutorias externas, a gente conseguiu envolver agora todas as diretorias para que não somente participassem, mas também conduzissem instrutorias internas com os temas que lhes são ali melhor deliberados. Ou seja, se a gente tem uma diretoria de operações, é muito mais interessante que um colaborador da área de operações traga temas da área de operações para publicar e dividir com os demais membros da administrativa financeira, da empresarial, da de infraestrutura e assim sucessivamente. Antes a gente tinha apenas uma diretoria atuando. Hoje, todas as diretorias fazem parte da estrutura interna, inclusive na condução, não somente na participação. Formação internacional, fomos buscar lá fora parceria técnica com portos de referência para que pudesse trazer formações internacionais. Aqui eu destaco a cooperação que a gente tem com o Porto de Valência. Tá? A gente tem uma cooperação técnica bem interessante, onde a gente traz aí o know-how que eles desenvolvem na Europa e em vários países do globo, e eles estão desenvolvendo e implantando esse sistema e esse módulo de melhoria contínua aqui dentro da Porto do Paraná, como o Portcom System, que é um sistema de comunidade portuária, e assim também como as qualificações. Investimos em master, ou seja, formação de pós-graduação em gestão portuária, com foco internacional, certificações internacionais também, tudo isso fomentando o melhor para o nosso colaborador. Capacitações em company, então a gente não abre mão de trazer capacitações e qualificações dentro da nossa organização, porque a gente tem, quando a gente traz essa qualificação, a gente tira do ambiente digital e traz a qualificação para um ambiente presencial no nosso porto, faz muita diferença, porque a gente consegue aproximar tanto o trabalho da qualificação do nosso dia a dia e o colaborador também daquilo que está sendo tratado, daquilo que está sendo deliberado pelos formadores, né? E, por fim, as qualificações da área finalística e comunicação, Mário, muita comunicação. A gente foca muito em gestão visual, a gente foca muito em comunicação interna e externa, temos a comunicação evidente, onde a gente tem um canal do colaborador na intranet, onde a gente tem televisores espalhados por todo o porto, evidenciando números e informações para o nosso colaborador. A gente tem um WhatsApp, onde o colaborador entra e tem informações em tempo real ali daquilo que está acontecendo na empresa, ou seja, muita comunicação, porque sem comunicação a gente não consegue nivelar os conhecimentos e aquilo que está sendo tratado no Porto, Mário. Então, assim, sem muitas delongas, esses são alguns highlights que eu trago para vocês aqui, consequência do projeto Publix, que a gente conseguiu já implantar dentro da organização com toda a linha diretriz que a gente tem do nosso diretor-presidente e nossa diretoria executiva. Realmente são números muito interessantes, Honorato. Não só gostaríamos de parabenizá-lo aí pelo trabalho, a todos também da Porto do Paraná, como uma satisfação muito grande para nós vermos também esse avanço todo que vem se consolidando na organização de vocês. Então, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade em participar conosco dessa entrevista e, claro, contar também com vocês para próximas conversas, desejar todo sucesso na sua jornada. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, Mário. Nós é quem agradecemos pelo convite. Acho que é sempre uma oportunidade positiva a gente compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que a gente vem desenvolvendo, principalmente nessa troca sinérgica, que a gente teve com vocês aí no Publix. Então, agradeço, me coloco à disposição, nos coloco à disposição aqui na Porto do Paraná, para aquilo que for necessário a gente possa também fazer
essa troca de experiência com outros setores. Um grande abraço para vocês aí.